Hoje, a gente vai mergulhar fundo na defesa de um ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. A ideia aqui é entrar na cabeça da equipe de advogados de Jair Bolsonaro, sabe? Pra gente conseguir desmontar e entender a anatomia da defesa deles. Foi uma estratégia jurídica, assim, montada para uma das audiências de maior risco da história recente do Brasil. E é exatamente isso que a gente vai fazer, entender pilar por pilar do que foi apresentado lá na corte. Para a gente entender essa linha de raciocínio, vamos seguir a estrutura que a própria defesa usou. A gente começa com a acusação, depois mergulha no coração do argumento, analisa essa peça-chave que é a violência, o contra-argumento sobre poder, um alerta histórico e, claro, o pedido final que eles fizeram. Bom, vamos direto ao ponto. No centro de tudo isso estão duas acusações muito, mas muito graves: tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito. É contra essas duas acusações que toda a muralha da defesa foi construída. E aqui a gente entra no núcleo da argumentação. Sabe, em vez de sair atirando para todo lado, a defesa decidiu focar toda a sua energia em um único ponto. Uma exigência bem específica do nosso Código Penal. E segundo eles, esse detalhe tem o poder de sustentar ou de derrubar o caso inteiro. E o ponto crucial está todo nessas 4 palavrinhas destacadas: mediante violência ou grave ameaça. O argumento da defesa é simples e direto. A lei é explícita. Não basta só ter intenção de dar um golpe. A tentativa precisa obrigatoriamente envolver ou violência física ou uma ameaça muito séria, muito real. Sem isso, segundo eles, não há crime. Ponto. É aqui que a defesa aposta todas as suas fichas. A tese é a seguinte: se a acusação não conseguir provar um ato de violência ou uma ameaça grave vinda diretamente do ex-presidente, o caso todo desmorona. Para a defesa, essa exigência da lei não é só um detalhezinho técnico, não. É uma garantia fundamental para proteger qualquer cidadão. Agora, olha que interessante o jeito que a defesa ilustra esse ponto. Eles comparam a lei como ela é, com todas as palavras, com uma versão hipotética, sem aquela parte sobre a violência. O argumento é que essa segunda versão, mais curta, seria um tipo de crime perigosamente aberto, que poderia transformar atos políticos como, sei lá, um pedido de impeachment, em um crime de Estado. E essa citação do advogado resume bem a preocupação. Quando ele fala em forma vinculada, ele está querendo dizer que a lei descreve exatamente como o crime tem que acontecer. Para a defesa, tirar essa exigência da violência seria como apagar uma proteção essencial, abrindo uma porta bem perigosa, principalmente em acusações de natureza política. E para dar um peso histórico para esse argumento, a defesa tira uma analogia poderosa da manga. Eles lembram de uma lei antiga da União Soviética que era tão vaga, mas tão vaga, que permitiu condenar um homem por um ato trivial, que foi interpretado como um crime de Estado. O recado aqui é claro: leis abertas demais são um convite ao abuso de poder. Aí a defesa pega essa lógica e aplica aos fatos do processo. Eles fazem uma série de perguntas retóricas, questionando se as ações atribuídas a Bolsonaro, tipo uma live, uma reunião ou até mesmo entrar com uma ação na justiça, se encaixam na definição da lei de violência ou grave ameaça. A resposta que eles querem que a gente ouça, claro, é um sonoro não. Agora a defesa muda de tática. É uma jogada bem inteligente. Em vez de só ficar se defendendo, ela parte para o contra-ataque. O foco agora é naquilo que o presidente poderia ter feito, mas, e isso é crucial, escolheu não fazer. Então, a lógica deles é a seguinte, passo a passo. A acusação diz que os comandantes militares barraram o plano. A defesa responde, ok, mas o presidente tinha o poder, por lei, de demitir todos eles. E aí vem a grande pergunta, por que ele não fez isso? Para a defesa, a resposta é simples. A decisão de não levar a ideia adiante foi do próprio Bolsonaro. E isso, na visão deles, anularia a tese de uma tentativa real de golpe. Já perto do fim da argumentação, a defesa faz sua jogada mais dramática. Eles elevam o tom e traçam um paralelo com um dos maiores, se não o maior, erro judiciário da história, o caso Dreyfus. A intenção aqui é muito clara, colocar todo o peso da história nos ombros dos ministros do STF. E olha só os paralelos que o advogado traçou. Ele aponta: os dois são capitães, os dois são acusados de crimes contra o Estado. E aqui vem o ponto central. O caso Dreyfus foi todo baseado num rascunho de documento. A sugestão da defesa é que o caso atual também se apoia em minutas, em narrativas e não em provas de uma ação concreta que tenha acontecido. Com essa frase, o advogado faz um apelo direto à corte. Ele usa o caso Dreyfus como uma espécie de cicatriz na história do direito para argumentar que uma condenação sem provas, digamos contundentes, poderia criar um precedente igualmente danoso aqui no Brasil. E assim a gente chega no clímax da defesa.
É aqui que todos os argumentos que a gente viu convergem para um único e claro pedido feito aos juízes. A defesa posiciona esse pedido final de uma forma muito estratégica. Eles não estão só defendendo um cliente, estão se posicionando como defensores dos próprios princípios do direito. O apelo é para que a decisão seja puramente técnica, baseada em provas concretas e que rejeite o que eles chamam de narrativas e suposições. E então vem o pedido final, dito sem rodeios. Com base no argumento de que faltou o elemento da violência e de que a intenção nunca se tornou um ato, a defesa afirma que a absolvição não é só uma opção, mas a única conclusão juridicamente possível. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Em um julgamento desse calibre, qual é o verdadeiro papel de um argumento? É provar um fato ou é construir a narrativa mais convincente? O que a gente viu aqui foi a arquitetura de uma narrativa de defesa que usou a letra da lei e até os fantasmas da história a seu favor. A questão que fica não é só se vai funcionar, mas como a própria justiça decide onde termina o fato e onde começa a história.